Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para falar de Fleury, que divulgou o resultado aí recentemente. Basicamente aqui é uma continuidade da tese de investimento que a gente vem desenvolvendo desde o quarto trimestre de 2018, que foi quando eu comecei a postar as análises da Fleury, aqui no caso, né? Eu acho uma ótima ver os outros vídeos, eles estão aqui na descrição, para quem quiser, é só rolar aí para baixo no YouTube que você consegue ver ali na descrição os links, mas nesse caso aqui não é necessário, tá? Porque a operação por si só se compreende de uma forma bem tranquila, tá? É só para quem de fato quiser aprofundar na empresa. Seguindo aí com a tese, ela é formada de 3 pontos, basicamente. Primeiro deles, o foco em crescimento, preservando as margens. Então a empresa está tentando crescer agressivamente, mas sem afetar negativamente de forma muito forte a margem, porque geralmente quando você tem crescimento, você tem todo o ajuste para ser feito nas novas operações ou as operações que você compra. Então isso daí geralmente afeta negativamente de uma forma mais robusta a margem. A empresa está justamente fazendo o contrário desde o quarto trimestre de 2018, eu tenho analisado, tenho visto ela conseguir fazer isso, um crescimento agressivo, com as margens ali mais ou menos, só sofrendo marginalmente, tá? A gente vê que agora ela teve um pivot, né? Teve uma virada aí no direcionamento para um menor crescimento geográfico, diferente de alguns trimestres atrás, e um maior foco ali em crescimento de portfólio, tecnologia, investimento, né? E em qualidade. Então a gente vai ver isso aí à medida que eu passo a análise. Segundo ponto, foco em inovação digital e melhorias. Isso daí a gente vê claramente pelo CAPEX, que a gente vai analisar mais à frente, e pelo Fleury Labs, que eu já comentei algumas vezes, é aquela operação deles, que é meio que uma incubadora de startups ali, que nesse momento está com 20 startups, que é justamente para desenvolver novas tecnologias que possa agregar o portfólio do Fleury, tá? E o terceiro ponto é a diversificação de portfólio. Aí o destaque desse trimestre, cada trimestre mais ou menos tem alguns destaques diferentes, né? Justamente porque eles não conseguem focar em tudo ao mesmo tempo. O destaque nesse trimestre seria ali a movimentação com relação a alguns M&As, né? A Diagimax, que foi comprada recentemente, a Santecorp, que teve agora a inauguração da primeira operação deles em conjunto ali, e a LAF do Rio de Janeiro, que foi consolidada agora no resultado. Inclusive a gente vai ver mais à frente ali quando a gente entrar em receita bruta, crescimento de receita bruta e same-store sales. E além disso, o Genômico, que está aí com um crescimento forte, agressivo, a empresa está cada vez mais dando foco a esse setor. Quem quiser saber mais, segundo trimestre de 2019 tem ali mais desenvolvido, tá? Do que se trata, inclusive algumas operações novas. E aí, um ponto a se citar com relação ao Genômico justamente é o ganho de relevância, né? Dessa área aí de análise genética, e que está atingindo ali aproximadamente 2% do faturamento, como dito na teleconferência. Não dá para saber se é receita líquida ou receita bruta, mas de qualquer forma, para a gente ter uma noção aí, 2% do faturamento é mais ou menos onde eles estão nesse momento. Acabou de começar, é uma operação que ainda está começando a ganhar tração. De qualquer forma, a empresa já é líder no setor aqui no Brasil e deve tá investindo bastante e deve crescer bastante nesse setor aí. De qualquer forma, não dá para esquecer também na questão de diversificação de portfólio, a infusão de medicamentos, que foi destaque no primeiro trimestre de 2019, no vídeo lá tem o destaque, tá? E a ortopedia de baixa complexidade, que foi justamente destaque no segundo trimestre de 2019, também está lá no vídeo, tá? Além disso, a gente tem ali vários prêmios dados nesse último trimestre, o terceiro trimestre de 2019, para a empresa, então vale a pena dar uma olhada para quem estiver curioso, tá aqui, eu já coloquei aqui na tela, né? E como não adianta ter um bom plano sem uma boa execução, a gente parte diretamente para o due diligence, e aí, justamente para confirmar a validade dessa tese em mais um trimestre, a gente vê ali que a operação, o financeiro da operação, né, tem ali um crescimento de 10,6% na receita líquida versus o terceiro trimestre de 2018. Quando a gente olha um espaço maior de tempo ali dos 9 meses, a gente vê que os 9 meses de 2019 crescem 8,7% versus o período anterior. E no trimestre, essa receita líquida atinge ali 756 milhões de reais, então é um número considerável. O EBITDA recorrente, e aí sempre recorrente, por quê? Porque eu quero saber o que a empresa é capaz de fazer, não um tropeço ou outro, ou uma sorte ou outra que ela tem, quero entender de fato a operação, tá? Não dá para ficar contando com sorte aí. Tem um crescimento de 8,2%, crescimento robusto para uma operação que está ali em franca expansão, querendo crescer. Quando a gente fala de 9 meses para 9 meses, um crescimento de 6,9%. Nesse trimestre ela atinge ali um EBITDA recorrente de 196,5 milhões. A margem atinge 26%, versus 26,6% no terceiro trimestre de 2018, e quando a gente fala 9 meses versus 9 meses, 26,7% versus 27,2% nos 9 meses do ano passado, e aí a gente vê justamente aquele ponto da deterioração marginal da operação aí que eu tenho falado, que é justamente parte ali
do custo de crescimento, né? Do custo de crescer dessa forma agressiva. Lucro líquido recorrente, novamente recorrente, crescimento de 4,9% versus o mesmo trimestre do ano passado, e crescimento de 3,1% quando a gente fala 9 meses versus 9 meses. Então a gente vê a operação nesse trimestre aqui puxando aquela média ali dos 9 meses para cima e atingindo ali um lucro líquido recorrente nesse trimestre de 95 milhões. A margem atingindo 12,5%, que é uma queda frente aos 13,2% do terceiro trimestre de 2018, mas ainda assim é uma margem muito robusta. Quando a gente fala 9 meses versus 9 meses, 12,9% de margem líquida versus 13,6% de margem líquida nos 9 meses do ano passado. Com isso a gente vê que claramente está alinhado com a tese, tá expandindo as operações com uma piora marginal das margens, e sim, marginal das margens eu sei que é estranho, mas é esperado, especialmente levando em consideração ali as novas operações, o processo ali de desenvolvimento da operação de genômica, tá? E as unidades que estão em maturação, que a gente vai comentar daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, tá? São todas coisas que tendem a reduzir ali a margem, são operações que estão entrando estão entrando no estágio de eficiência, estão sendo acopladas na operação, então é algo que complica e de fato acaba detonando um pouquinho a margem. Um segundo ponto, a gente entrando um pouco mais na operação, e aí na operação mesmo, a gente vê ali que receita bruta e o same store sales, né, venda nas mesmas lojas, tem aí a evolução forte das unidades separadamente, né, quando a gente não pensa o grupo Fleury, mas pensa as várias unidades de segmento deles. E aí quando a gente olha ano contra ano, a gente vê que a operação full, a operação completa, tem ali um aumento na receita bruta de 11,7%. Tá? Isso daí é afetado um pouco pela operação da LAF acoplada no Rio de Janeiro, a gente vai ver daqui a pouquinho. E o same store sales com crescimento forte de 6,4%. Tá? Então, assim, super alinhado, forte, a operação rodando bem, vendas em mesmas lojas crescendo consideravelmente. Quando a gente olha separadamente, a gente vê que o Fleury está ganhando ritmo, vinha aí muito no 0 a 0, um pouco negativo, e agora atingiu ali um same store sales de 6,2% de crescimento, e um crescimento na receita bruta de 6,7%, então é uma empresa que começa a querer responder de novo. Além disso, a mais em São Paulo, a operação de São Paulo continua forte, com crescimento muito agressivo, receita bruta de 19,9%, same store sales de 13,6%, então a gente vê ali de fato um rendimento muito, muito forte. Regional, pegando velocidade, ainda muito baixo, mas pegando velocidade, com um crescimento de receita bruta de 4,4% e de same store sales de 4,9%. E por último, como eu falei que a gente ia comentar, né, com o efeito LAF ali, o Rio de Janeiro, tá, que tem ali uma operação um pouquinho mais modesta se a gente tirar o efeito LAF, mas de qualquer forma, tirando o efeito da LAF, da consolidação da LAF, no resultado a gente vê ali que a receita bruta cresce 8,2%, e aí a gente já pode ver inclusive aquela diferença ali do crescimento do completo, né, do full. Vale lembrar que o quê? 63% da área de atendimento, como a gente pode ver no gráfico, tem menos de 24 meses, ou seja, ainda está em maturação, o que dá para a gente um forte crescimento potencial para os próximos trimestres, que pode vir aí a afetar muito positivamente a operação. Então isso é super positivo, novamente alinhado com a tese de crescimento agressivo. Essa maturação deve vir inclusive com uma melhoria ali nas margens, então isso é muito, muito positivo. E é um número menor do que o do trimestre passado, né? Quando a gente passa para custos de despesa, é sempre bom analisar para a gente entender se a operação de fato está com aquele penando ali nas margens por causa de algo que faz sentido ou não. A gente vê ali que quando a gente olha os custos sobre receita líquida, eles passam de 69,4% no terceiro trimestre de 2018 para 70,5% nesse trimestre. Isso por uma piora que vem ali do mix de produtos, tá? Muito mais produtos vendidos que têm margens menores, então acaba pressionando ali, sabe? Não tenho tanto ganho por produto vendido. Isso daí eu acho que é algo natural, passando aí por ajuste, maturação das operações novas. Isso daí deve se adaptar. Além disso, com o crescimento maior do Brasil, que está aí começando a querer engatar um crescimento mais consistente, é algo que também deve ajudar bastante nesse mix de produtos, tá? Então é uma coisa da operação se ajustar, natural. E parte também de depreciação que a gente vê que é causado pelas novas unidades, tá? Então é alinhado com a tese de crescimento, você começa a criar novas unidades, vai ter ali um aumento na depreciação e amortização pelas lojas novas, por equipamento novo, por aí vai. Tá? Então não me preocupa essa parte. E quando a gente olha, mais para confirmar, assim, quando a gente olha para a despesa operacional, e aí despesa operacional não custo sobre a receita líquida, a gente vê ali que ela vai
para 10,5% versus o 10,8% do terceiro trimestre de 2018. E isso daí você pode achar que é marginal, mas é um ganho marginal de eficiência, então é um ganho. E quando a gente olha os 9 meses desse ano contra os 9 meses do ano passado, a gente vê que a melhoria vem ali marginal a marginal somando e acaba que nos 9 meses versus 9 meses a gente vê um ganho considerável, tá, de eficiência quando a gente olha a despesa operacional sobre receita líquida. O NPS, Net Promoter Score, que é justamente a possibilidade de um cliente indicar para outra pessoa qualquer, um amigo, um colega, bate ali em 77,7%, que é melhor frente aos 76,4% do segundo trimestre de 2019. E além disso, a gente vê ali que a curva começou a ignar para cima, né? E aí você vê o Net Promoter Score como um indicativo de qualidade da operação e ver isso daí aumentando enquanto a operação está crescendo, enquanto você está acoplando novas operações, é algo super positivo. Então, assim, eu vejo como, de fato, um ponto muito forte ali que mostra a capacidade da gestão, tá? Quando a gente olha o CAPEX, e aí justamente o que a gente comentou lá no começo, com relação a para onde é que eles estão investindo, né, de tecnologia, por aí vai, a gente vê que aquilo ali confirma o foco, é a tese de investimento, é uma menor expansão física, menor gasto com expansão física, um maior gasto com inovação, com digital e com melhorias, super positivo, super alinhado com a tese. E por último, mas não menos importante, a gente olha ali para o endividamento, a alavancagem, e a gente vê que no segundo trimestre de 2019, eu tinha comentado que me incomoda um pouco o aumento de endividamento para pagar dividendo, tá? E o incômodo foi lá atrelado ao quê? Se eles fizerem o dever de casa, não tem problema. O dever de casa lá era justamente o quê? Começar a voltar esse endividamento para os níveis normais, né, que estava em 0,8 vezes, e também retornar aquele fluxo de caixa que tinha sido muito agressivamente, negativamente afetado durante o segundo trimestre de 2019. O que a gente vê é justamente um retorno do endividamento, então justamente alinhado com aquilo que eu tinha dito que era algo para observar, tá? Ele bate agora em 1,0 vezes, né, uma vez, versus 1,2 do segundo trimestre de 2019, e além disso o fluxo de caixa operacional recupera fortemente, tá? Tem um crescimento nesse trimestre frente ao mesmo trimestre do ano passado de 22,6%, atingindo ali 212,8 milhões, né? Quase 213 milhões. E a título de curiosidade, no trimestre passado ele tinha tido uma queda de 40% e tinha atingido 127,1 milhões. Só para a gente ter uma noção aí de onde é que a gente está vindo, né? Quem quiser assistir o vídeo é interessante também. Então é alinhado com a tese, mostra a capacidade da diretoria e da gestão de manter ali as coisas dentro do controle. Isso é super positivo quando você está pensando em crescimento de médio e longo prazo. Para finalizar, a minha posição está aqui do lado. Eu vejo essa empresa com longo prazo brilhante, está envolvida num setor muito bom e está com ideias muito boas. E mais do que isso, é uma ótima estratégia casada com uma capacidade de execução muito, muito forte que a gente vem acompanhando há 4 trimestres direto. E isso daí tem se confirmado trimestre a trimestre. Quem quiser ver os vídeos consegue ver que tem se confirmado. Tá com dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim. Respondo direct message sem nenhum problema, super tranquilo. E a gente vai tocando aí à medida que a temporada de resultado vai passando. A gente se vê na próxima análise e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe.